Bom, gente, boa tarde. Estou gravando esse vídeo para, como eu falei, substituir a aula de sexta, tá certo? Vocês assistam esse vídeo aí, não sei se vocês estão assistindo no horário da aula ou em outro horário, mas fiquem à vontade para me perguntar sempre que vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou recomendar para vocês pausarem o vídeo, porque como a gente não vai ter o chat da aula para vocês me perguntarem na hora que eu estou falando, se vocês tiverem alguma dúvida em algum momento, vocês pausem o vídeo aí e me mandem a pergunta, tá certo? Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falei aqui. Outra coisa, eu acho que eu vou gravar 2 vídeos para não ficar muito longo, então vou separar em 2 partes a aula de hoje, tá certo? O nosso tema aqui, como vocês podem ver, é soma de frações, só que eu não vou falar só de soma de frações, eu vou falar na verdade de soma e subtração de frações, tá certo? Então vamos dar uma olhada através de alguns exemplos. Eu vou começar trabalhando com 2 frações. A primeira é essa 3 sétimos, então 3 sétimos está aqui, né, ela na barrinha, do jeito que a gente está acostumado a ver, ela na nossa representação fracionária, através da nossa representação como a gente utiliza geralmente, e ela como a gente lê, 3 sétimos. Então tá ela aqui em todas essas formas. E a outra que eu vou fazer é 2 sétimos. Então 2 sétimos, tá certo? Também na barrinha, na fração e como a gente lê. O nosso desafio, então, inicialmente, é pensar quanto que dá se eu for somar essas 2 frações, tá certo? Lembrando que uma fração é um número, então somar uma fração, somar 2 frações deve ser, ou a gente espera que seja, tão simples quanto somar 2 números quaisquer. Bom, para somar essas 2 frações, nesse caso é simples, porque eu tenho 3 sétimos, 2 sétimos seria o equivalente a eu pegar essas 2 partezinhas e colocar, né, uma ao lado da outra. Então, eu vou juntar a representação através da barrinha das duas. Essa daqui é a 3 sétimos. Se eu for e pintar mais 2 desses quadradinhos, mais 2 pedacinhos, que é o equivalente a 2 sétimos, eu teria o meu resultado da minha soma. Tá certo? Então, como a gente pode ver, essa parte em azul aqui é a fração 3 sétimos, a parte em cinza é a fração 2 sétimos. Se eu somar as duas, né, eu fico com 3 sétimos mais 2 sétimos, que é igual a... Bom, se eu for ver aqui na minha barrinha quanto que deu, eu tenho uma barrinha dividida em 7 pedaços e no total, né, se eu juntar o que está pintado em azul, que é 3 sétimos, com o que está pintado em cinza, que é 2 sétimos, eu fico com 5 sétimos, tá certo? É basicamente essa a ideia. Então, nesse caso, a gente pode dizer que foi tão simples quanto somar qualquer outro tipo de número, né? De novo, então 3 sétimos mais 2 sétimos deu 5 sétimos. Eu coloquei aqui como a gente lê isso daqui, né? Porque isso justifica o porquê que foi tão fácil quanto somar 2 números quaisquer, né? Somar 3 sétimos, o sétimo é o meu objeto, né? Ele se comporta, o pedacinho, né, do qual eu estou falando, que é, bom, a gente lembra que 3 sétimos são 3 desse pedacinho aqui que eu estou destacando, tá certo? Então esse é o meu objeto, eu tenho 3 dele mais 2 dele, eu acabo com 5 dele, né? É equivalente a pensar, né, que eu vou somar 3 maçãs com 2 maçãs e eu tenho 5 maçãs. Ou qualquer outra coisa que seja, né? Poderia ser 3 canetas mais 2 canetas, né? O importante é que, bom, eu estou somando sétimo com sétimo, então o meu resultado vai ser 5 sétimos, tá certo? 3 com 2 dá 5. Então, de maneira geral, quando eu tenho frações com o mesmo denominador, né, lembrando que nesse caso o denominador, a parte de baixo da minha fração, é o que dá o nome para ela, né, quando eu penso em como eu leio, né, no caso aqui a parte de baixo, o denominador da minha fração é 7, então o objeto é sétimo, né, ele tem o nome do denominador da parte de baixo. Então, de maneira geral, eu posso pensar que quando eu tenho 2 frações
com o mesmo denominador, ou seja, a parte de baixo delas é igual, para somar essas frações, basta manter o denominador e somar o numerador, né? Então, foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu estava somando 3 sétimos com 2 sétimos, eu mantive o denominador, a parte de baixo, o 7, e fiz a conta com a parte de cima. 3 mais 2 deu 5, tá certo? Eu vou dar mais 2 exemplos aqui, para ajudar a gente a entender. Então, a primeira coisa, aqui eu tenho 11 25avos mais 12 25avos. Então, eu estou somando 11 desse objeto, que é 25avos, com 12 desse objeto, que são 25avos, que é o meu 25avos. Para fazer essa conta, então, como a gente viu, seguindo o que eu falei, a gente faz o quê? A gente mantém o denominador, 25avos, continua sendo ele, e eu faço a conta com a parte de cima da minha fração, das minhas frações, no caso, né? Então eu somo 11 com 12. Ou seja, se eu tinha 11 dessa coisa, que é o 25avos, mais 12 dessa coisa, que é 25avos, eu acabo com 23avos. 23 25avos, perdão. Né? De novo, mantivemos a parte de baixo da fração, 25, e fizemos a conta com a parte de cima da minha fração. Tá certo? O outro exemplo, 3 nonos mais 4 nonos. Bom, eu mantenho o denominador, o 9, mantenho o 9 como denominador, e somo 3 mais 4 dá 7. Tá certo? Um detalhe, antes de eu acabar essa primeira parte do vídeo, né, é que se fosse subtração ao invés de soma aqui, se em vez de mais fosse menos, eu ia fazer a mesma coisa, né? Então, se eu estivesse fazendo, por exemplo, né, aqui em cima, em vez de fazer 3 sétimos mais 2 sétimos, eu estivesse fazendo 3 sétimos menos 2 sétimos, eu poderia fazer a mesma coisa. Eu mantenho o denominador e faço a conta, no caso aí seria uma subtração, com os numeradores. Tá certo? Então, bom, a primeira parte do vídeo é essa, e aí eu vou gravar a segunda parte falando quando a gente tem os denominadores diferentes, tá certo?